Amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus, né? Em Efésios 1. E o título dessa palavra, Pedro, é Riquezas Eternas. Efésios 1, a partir do verso 15. Amém? Glória a Deus. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, há uma riqueza tão profunda, há uma riqueza tão excelente, nesse texto. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele experimentou, conheceu e viveu essa riqueza. Eu não vou conseguir, nesse momento, nessa palavra, expressar toda a riqueza, toda a profundidade que tem nesse texto. Já faz algum tempo que Deus me deu esse texto e eu tenho orado em cima desse texto. Eu tenho orado pela minha família em cima desse texto. Tem sido o meu desejo, Deus colocou esta oração no meu coração. Assim como o apóstolo Paulo orava pelos Efésios, eu tenho orado pela minha família em cima desse texto. E o que eu quero me ater é que qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. E o sujeitou e o colocou acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E Cristo, sendo a cabeça, nos colocou como igreja, como corpo desta igreja, como corpo de Cristo. Então, esse poder nos pertence. Esse poder nos pertence. É muito profundo e é muito lindo. Só que, às vezes, ou na maioria das vezes, não fazemos uso desse poder. Deixamos o inimigo nos sujeitar, deixamos o inimigo pisar em nós, deixamos o inimigo nos colocar no chão e não usamos esse poder. Eu vou continuando, senão às vezes eu me adianto um pouquinho. Então, era um desejo ardente do apóstolo Paulo, que não somente os efésios, mas todo cristão, todo corpo de Cristo que lesse esse texto, conhecesse essa riqueza que há em Cristo, as quais nos são disponíveis. E é interessante que tanta riqueza no mundo espiritual, tanta coisa ao nosso dispor, e às vezes nós não conhecemos, não buscamos, não nos aprofundamos e nós não fazemos uso, principalmente quando passamos por momento de luta, principalmente quando nós estamos em aflição, em alguma prova, em algum momento difícil, nós nos sujeitamos, abaixamos, choramos, sofremos, às vezes murmuramos, reclamamos, às vezes deixamos a ansiedade entrar no nosso coração. Nós sabemos que as doenças psicossomáticas têm assolado o corpo de Cristo. Nós sabemos que depressão tem assolado o corpo de Cristo. Eu sei que depressão cientificamente é uma doença do corpo. Eu sei que tem tratamento, remédios para a depressão, mas também existe um preventivo, existe uma prevenção para a doença psicossomática.
Existe a prevenção, e a prevenção está na riqueza, na profundidade da palavra de Deus. Porque se quando ela começa, nós lutamos contra ela, ela não vai nos assolar. Mas é porque nós esquecemos das riquezas que nós temos acesso no mundo espiritual. E são tantas. Eu listei apenas algumas riquezas, porque são muitas. A primeira riqueza que eu quero falar que nós temos é nossa, habita em nós. E às vezes nós deixamos ele lá no cantinho, né? O Espírito Santo, esse lindo. Quando vou falar com o Espírito Santo, eu falo assim, lindo, peraí, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Porque ele me dá essa liberdade de chamá-lo de lindo. Porque ele é meu amigo, ele é meu consolador, ele está comigo, ele me conhece do avesso, e eu o chamo de lindo. É igual o exemplo quando nós vamos falar com o Pai, com Deus, né? Tem um exemplo muito gostoso quando o seu filho vai te chamar e fala assim, grandioso, deixa eu pegar aqui o pastor Wesley, que está aqui pertinho, né? Grandioso pastor Wesley. O Wesley filho fala assim com você? Grandioso pastor Wesley, será que o Senhor pode me dar um minutinho da sua atenção? É assim que ele te pede? Ele chega, pai, né? Pai, vem cá, não é assim? O nosso pai é assim também. E o Espírito Santo, esse lindo. Vamos falar um pouquinho dele. Isaías 32:15. Quando Isaías profetizou que desceria sobre o povo de Deus o Espírito Santo, tem várias referências falando sobre a descida do Espírito Santo sobre o seu povo. Mas eu considerei essa aqui uma das mais ricas e mais lindas e favoráveis para esse momento. Isaías 32, verso 15. Até que desça sobre nós e seja derramado o Espírito do alto, o deserto seja transformado em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Olha o crescimento. Se é um deserto no seu coração, ele vai ser transformado num campo fértil. E se o seu coração já é um campo fértil, ele vai virar uma floresta. O direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. O meu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lugares tranquilos, de paz e repouso. Embora a floresta seja arrasada pelo granizo, quando a saraiva vier e a cidade seja nivelada ao pó, sereis felizes, semeando junto de águas puras e generosas, deixando andar livres os bois e os jumentos. Essa descida do Espírito Santo, quando o Senhor diz, embora a floresta seja arrasada, embora pelo granizo, quando a saraiva e a cidade seja nivelada ao pó, mas nós estamos revestidos do Espírito do alto. Nós estamos revestidos do Espírito Santo. Não importa como esteja a situação, não importa o que está acontecendo lá fora, que está assustando tanto as famílias. Quando nós olhamos para o que está acontecendo lá fora, olhamos para os nossos filhos, no meu caso, os netos pequenos, e pensamos, Senhor, o que será? O que será deles? O que será deles? Que pergunta é essa? Não é, Senhor, o que será deles? Senhor, eu profetizo que os meus filhos, que os meus netos não vão absorver essa loucura, que os meus filhos, os meus netos não serão atingidos por essa doença, não serão atingidos por este mal, não serão acometidos por esses jogos criminosos, não serão, porque eu tenho autoridade no mundo espiritual para declarar sobre os meus netos, sobre os meus filhos, sobre a minha família, bênção e paz. A paz eterna, a segurança eterna. Os meus filhos andarão seguros em tempos de caos. Os meus filhos andarão seguros porque o Senhor me garante na tua palavra. E o Senhor me dá autoridade dos céus, porque eu tenho essa autoridade no mundo espiritual, porque o Senhor me deu, porque o Senhor veio, morreu por mim e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E eu, como parte de Cristo, eu, como corpo de Cristo, eu tenho autoridade em nome de Jesus. Pronto, orou, profetizou, declarou, descansa.
Descansa. Não deixe o inimigo te afligir. Não deixe o inimigo te afligir com coisas que estão externas, coisas que estão lá fora. Vamos confiar. Porque se nós formos pensar, o que nós vamos fazer? Vamos aconselhar nossos jovens a não terem filhos, não é? Mas a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são bênção. Tempos de guerra sempre houve. Sempre houve. Vamos olhar para esses homens abençoados que se levantaram, né, no meio de guerra, no meio de lutas, no meio de caos. E se levantaram homens fortes e poderosos, mulheres fortalecidas no Senhor. Por quê? Porque desceu sobre eles o Espírito Santo. E o Espírito Santo já desceu sobre nós. Nós temos essa riqueza, nós temos esse lindo, esse consolador que nos acalma. Sabe, que nos traz paz, que nos traz segurança. Porque se estás comigo, eu não temerei. Porque se estás comigo, eu não temerei. Nós sabemos que o rei Davi, né, apesar de todas as dificuldades, dos problemas que Davi viveu, mas existe uma riqueza em Davi, uma riqueza suprema. Eu creio que ele, no tempo da lei, conheceu a graça. Eu creio que ele se aprofundou tanto em Deus, que ele conheceu a graça. Porque ele disse coisas nos seus salmos que servem para nós hoje. Coisas que só a graça pode nos ensinar. Coisas que só o Espírito Santo pode nos ensinar. E o rei Davi, ele tem lindas, lindas, lindas promessas que ele recebeu do Senhor e que ele profetizou nos Salmos, estão disponíveis para nós, para que nós também profetizemos, para que nós também declaremos sobre os nossos filhos, para que nós também usemos dessa autoridade sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Nós não podemos deixar o inimigo nos assolar. Outra riqueza é o reino dos céus. Lá em Mateus 13, não precisa abrir, eu vou ler aqui para nós. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, o reino dos céus é uma outra riqueza, é um outro tesouro que nos pertence e que está em nós. Quando nós determinamos pelo poder de Deus que vamos servir ao Senhor e andar nas suas leis, quando nós lutamos para que os nossos filhos e toda a nossa casa também façam isso, às vezes não conseguimos de imediato. Os nossos filhos são livres, né? Se Deus deu a eles o livre-arbítrio, a livre escolha, quem somos nós? Mas nós temos autoridade sobre eles, de orar por eles. E, às vezes, eles até andam por caminhos que não são os caminhos que sonhamos para eles. Mas o Senhor está ali guardando. O Senhor está ali chamando. E mais cedo ou mais tarde o Senhor puxa. O Senhor puxa, porque são peixes fisgados. São peixes que foram fisgados. E mais cedo ou mais tarde o Senhor vai puxá-los. E se nós lutamos para que a nossa casa também sirva ao Senhor, está implantado em nossa casa, em nossa vida, uma extensão do reino de Deus. E as leis espirituais do reino de Deus estão à nossa disposição. Quando atuamos, nós temos autoridade do reino de Deus para lutar. Mateus 5,10, o Senhor, né, quando ele ensina a oração, modelo do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. E eu oro, eu falo: Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade na minha casa, como ela é feita nos céus. Faz a tua vontade, Senhor. E se a vontade de Deus é feita na minha vida, na minha casa, e eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja de acordo com a minha vontade, que nem sempre a vontade de Deus está de acordo com aquilo que eu quero, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós declaramos: faça-se a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Então, a vontade de Deus, aquilo que Deus planejou para nós, aquilo que Deus sonhou para nós, vai acontecer. O inimigo querendo ou não, o inimigo esbaforando ou não, o inimigo rugindo ou não, ele é um derrotado.
Ele sabe que está derrotado e ele quer nos atormentar. Ele quer nos atormentar. Para quê? Nós sabemos, para que nós caiamos. Vamos continuar aqui, porque eu já estou adiantando um pouquinho. Lucas 17, verso 21b, o Senhor Jesus diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus. Gente, nós somos cidadãos do reino. Nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui como peregrinos. Quando eu, às vezes, analiso a vida de Abraão, uma coisa que me admira, nós pregamos muito sobre a fé de Abraão, né? Quando ele entregou Isaac, seu filho, muito, é forte, mas outra coisa que me admira muito em Abraão é que, apesar dele ter sido um dos homens, né, mais ricos da terra na época, ele era poderoso, tão poderoso que ele teve que se apartar do sobrinho dele, porque não estava cabendo naquela região as riquezas dos dois. Mas Abraão, ele era morador de tendas, ele vivia em tendas, ele era um peregrino, ele sabia que a morada dele não era aqui. Apesar de tudo que ele possuía, eu creio que ele não sentia nada daquilo dele, que tudo era do Senhor, o Senhor tinha dado, mas ele se sentia um peregrino aqui. Eu creio que Abraão também se aproximou tanto de Deus, se aproximou tanto da graça, que ele sabia que tinha um lugar melhor para ele ir. Um lugar muito melhor do que milhares e milhares de bois e ovelhas, milhares e milhares de camelos e escravos, melhor do que milhões de filhos, que Deus, né, prometeu que abençoaria a geração dele, como abençoou, que a descendência dele seria como a areia do mar e as estrelas dos céus. Ele sabia que havia um lugar que ele iria, que Deus o levaria, que seria melhor do que tudo que se apresentava diante dos olhos dele. Tudo que era físico, tudo que os olhos deles fisicamente poderiam ver, mas ele tinha uma visão além de tudo isso, porque ele se aproximou tanto de Deus, que ele conheceu um pouco dessa graça. Ele experimentou do mundo celestial, das riquezas eternas de Deus. E ele se sentiu um peregrino. Nós somos peregrinos nessa terra. Por mais bens que alcancemos, por mais coisas materiais que alcancemos, o que a palavra diz? Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. Meu irmão, não deixa seu coração estar nem na riqueza, nem na tristeza, nem na dor, nem na angústia, nem na falta. Porque, às vezes, nosso coração também fica na falta, né? Às vezes, tanto tempo assim, lutando, querendo algo que não alcançamos, que o nosso coração, às vezes, mergulha na falta. Não vou ter nada mesmo, deixa para lá e tal. Não, gente, não. Não importa o que eu tenha nesse mundo, o que importa é a riqueza insondável, as riquezas eternas celestiais, as riquezas que o Senhor tem preparado para nós. Sabe, as riquezas que o olho não viu e que nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. São riquezas insondáveis, eternas, e essa promessa é nossa. E não pense, mas será que eu vou conseguir? Que às vezes, mas eu erro tanto. Graças a Deus que nós temos essa graça maravilhosa e o perdão de Deus, que tropeçamos, caímos, o Senhor nos levanta, tropeçamos, caímos, o Senhor nos levanta, todas as manhãs o Senhor nos levanta, basta que nos arrependamos e peçamos perdão, que o Senhor nos perdoe e o Senhor nos levanta. Mas eu vou viver caindo? Não, você não vai viver caindo, mas se cair, não proste, clame ao Senhor para que Ele te levante. Clame ao Senhor, nós temos essa chance todos os dias, nós temos a chance de nos recuperarmos na presença de Deus, de nos levantarmos, estarmos diante do nosso Senhor e sermos purificadas e lavados e remidos pelo sangue precioso de Cristo. Todas as manhãs o Senhor te dá essa chance. Todas as noites, quando você vai dormir, o Senhor te dá essa chance de se arrepender, de se colocar diante do Senhor. Não deixe que uma falta, que um pecado te domine. Não deixe que um pecado, uma falta, te afaste da presença do Senhor. Não se envergonhe do Senhor. Não faça como Adão, que se escondeu porque estava nu, porque reconheceu que estava nu e se escondeu do Senhor. Se você reconhece que está nu, se você reconhece que está em alguma falta, se arrependa, peça perdão, mas não se esconda do seu Senhor. O que o inimigo quer é isso mesmo, que ele tenta nos fazer tropeçar, ele nos tenta, ele nos amola, nos acomoda, até que de vez em quando nós
E aí nos envergonhamos. Aí vem ele com a acusação. Vai orar depois que você fez? Está com vergonha, não? Não, estou não. Não estou com vergonha, não. Vou orar sim. Vou me arrepender e o meu Senhor vai me perdoar. Pronto. Ele vai se afastar. O que a palavra de Deus nos diz? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Resisti ao inimigo, e Ele fugirá de vós. Resistir é isso. Resistir é não dar ouvidos à tentação, é não dar ouvidos ao burburinho que vem à nossa mente. Estar na presença de Deus e sabermos que o nosso Senhor é fiel e justo para nos perdoar, sempre que nós clamamos a Ele. E essa riqueza que nós temos está também em Provérbios 2, a partir do verso 1, que é a sabedoria, é o espírito de sabedoria e revelação, que o apóstolo Paulo ora lá em Efésios, o primeiro texto que nós lemos. Ele pede para que os efésios recebam o espírito de sabedoria e revelação. E olha o que é que o espírito de sabedoria traz sobre nós. Provérbios 2, a partir do verso 1. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares no teu coração os meus mandamentos, se deres ouvido à sabedoria e inclinares o coração para o discernimento, se clamares por entendimento e por discernimento gritares bem alto, se procurares a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então entenderás o que é temer ao Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então entenderás o que é justo, direito e certo e aprenderás o caminho do bem. Que conselho mais lindo, que conselho maravilhoso, que conselho tremendo que o escritor de Provérbios nos dá, que o Senhor nos dá, para que nós atentemos para a sabedoria, busquemos o discernimento, para que busquemos esse espírito de sabedoria e revelação, para que tenhamos discernimento das coisas. Senhor, o que está acontecendo vem de ti? Ou o inimigo me tentando? Senhor, o que está acontecendo? É uma prova que o Senhor me trouxe? Eu vou passar? O que vai acontecer? Senhor, me dá discernimento. Senhor, me orienta. Senhor, me mostra. E o Senhor, Ele nos dá discernimento. Ele nos mostra. Ele nos revela. Ele nos ensina. E isso nos protege. Que a palavra de Deus nos diz que Ele guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis, daqueles que atentam para o discernimento e que buscam a sabedoria e que andam no temor do Senhor. Senhor, eu quero fazer este negócio. Senhor, eu quero abrir um negócio. É a tua vontade? Senhor, eu vou comprar algo, é um compromisso alto, eu posso fazer? O Senhor vai me abençoar, vai dar tudo certo. Senhor, se não for dar certo, põe um impedimento. Isso é buscar sabedoria, isso é buscar o bom siso, isso é buscar a direção do Senhor, é estar na presença de Deus. Até mesmo quando nós estamos diante de alguém que pisa no nosso calinho, diante de um colega de trabalho. Esse ano eu me deparei com uma colega de trabalho, o Espírito Santo é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que o primeiro o primeiro encontro que eu tive com ela, meu coração fechou para ela. Eu falei, Senhor, mas meu coração não fecha para as pessoas. E eu tentando abrir meu coração, e ela fechou mais. E Deus, o Senhor falando no meu coração, ame-a do jeito que ela é. Eu, Senhor, mas ela é debochada. Ela é muito debochada. Aí o Senhor falou no meu coração, ela é ferida. Isso aí é uma alma ferida, que está apenas retratando, tentando esconder a ferida da sua alma. Você também um dia teve a sua alma ferida. Você também um dia tentou esconder, não dessa forma, mas de outra. É uma alma que precisa de amor, porque ela está ferida. Senhor, mas ela é vulgar. Não importa. Ela está tentando esconder uma ferida na sua alma. E aí eu comecei a orar por ela. Orar. Ainda não posso declarar que eu a amo. Mas o Senhor está me ensinando, né, a aceitá-la como ela é. E um dia eu poder dizer, olha, eu te amo no Senhor e eu quero ser sua amiga, sabe?
e dizer com sinceridade. Mas se eu não tenho o Espírito Santo que me ajuda, que me conduz, eu ia me aborrecer, talvez eu ia até brigar, discutir, ia ter uma aversão por ela e meu testemunho ia cair onde? Onde? Meu testemunho do trabalho, de cristã, de serva de Deus, que vive declarando a palavra. Não pode ter uma oportunidadezinha que eu estou entrando na brechinha e falando. E aí? E o testemunho? E o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos mostra, Ele fala ao nosso coração, Ele ministra ao nosso coração, e nós precisamos dessa sabedoria, nós precisamos desse discernimento, nós precisamos desse bom siso, dessa riqueza eterna, para que nós possamos conviver com outras pessoas e dar um bom testemunho de Cristo e exalar o bom perfume por onde nós formos. Porque na nossa carne, nós não conseguimos. Porque na minha carne, eu ia me aborrecer. Na minha carne, eu ia refutar. Eu ia deixar aquela menina para lá. Problema dela. Não gosto dela, não vou conversar com ela. Não preciso dela. Na carne nós somos assim. Na carne nós pensamos assim. Mas quando nós buscamos o Espírito, quando nós buscamos as coisas eternas, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor nos mostra, eu amo ela também. Ela é minha também. Eu quero resgatá-la também. Você pode ser um instrumento para que eu a resgate. Você pode ser um instrumento para que eu alcance o coração dela, para que a ferida na alma dela seja curada. É isso que o Senhor quer de nós. Essas riquezas eternas, sabe? Que o Senhor, que nós possamos assimilar a cada momento isso e buscarmos essa sabedoria e buscarmos esse discernimento para que nós possamos viver de acordo com a vontade do nosso Pai Celeste. Outra riqueza que eu listei aqui e que muitas vezes eu vejo faltar até nos servos de Deus: paz em tempos de luta. Paz quando está tudo bem, até a paz, essa paz natural, né? Existe uma paz natural, existe uma paz espiritual. Paz em tempos de luta. Lá em João 14, no verso 27, o Senhor Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Essa referência à NVI, e eu procurei várias referências, né, e eu achei essa, eu até vou repetir, porque eu acredito que não está igual a de todos vós, mas essa aqui tem uma profundidade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Não se preocupe, não se amedronte, não tenha medo. Busque a paz. Deixa que a paz do Senhor invada seu coração. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz em tempo de caos. Um tesouro, é uma riqueza insondável quando o seu coração está em paz. Há 2 semanas atrás, quando o Senhor estava ministrando essa palavra no meu coração, foi uma semana de muita luta espiritual. Foi uma semana em que o inimigo tentou atormentar o meu coração e tirar a minha paz de uma forma. E eu falei, já sei, eu já sei. Você quer que eu pense que eu não tenho autoridade para ministrar essa palavra? Espera aí. Sabe? Olha aqui, inimigo, comigo não. Porque o Senhor, o reino de Deus habita em mim, porque o Espírito Santo está em mim, e a paz do Senhor está no meu coração, e eu não vou me deixar atribular. Ainda que às vezes eu chore, mas eu não vou ficar atribulada, eu não vou me deixar dominar por essa perturbação, não vou. E foi só uma semana, depois o inimigo fugiu, foi para outras bandas. E se eu tivesse deixado? Com certeza, eu me conheço, eu teria ligado, falado, pastor Wesley, não tenho condição de ministrar essa palavra, me perdoe, mas ainda não estou pronta. Mas era isso mesmo que o inimigo queria, sabe? Ele quer nos derrotar, ele quer nos fazer pensar que nós não vamos conseguir, que nós não vamos dar conta, que nós não somos perfeitos, que nós não estamos prontos. Pronto, perfeito nós não somos. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Esta palavra dá uma ideia de continuidade, sendo aperfeiçoados em Cristo.
todos os dias somos aperfeiçoados e nós seremos aperfeiçoados até o momento da nossa partida, até aquele dia que o Senhor nos chamar e nós fecharmos os olhos para este mundo. Nós estamos sendo, dia a dia, aperfeiçoados. É isso que o Senhor quer que nós entendamos, essa riqueza. E o Senhor nos dá, nos garante essa paz em tempos de caos. Bondade e misericórdia. Quanto tem faltado bondade e misericórdia no coração das pessoas? Nós sabemos que Jesus profetizou que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, mas nós precisamos lutar para que o amor do corpo de Cristo não se esfrie. O amor dos que estão lá fora é uma coisa, mas o amor do corpo de Cristo não pode se esfriar. O salmista, Davi, quando eu falei de Davi no início, eu estava falando disso aqui no Salmo 23, no verso 6, ele fala, certamente, ele tinha essa certeza, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos e longos e longos, infinitamente dias. Imagina, bondade e misericórdia. Vamos personificar aqui bondade e misericórdia. Onde eu vou, bondade e misericórdia está me seguindo. Onde eu vou, bondade e misericórdia está me seguindo. Sabe, aí não tem como a maldade entrar no meu coração. Quantas vezes nós somos vingativos? Quantas vezes nós temos desejo de vingança? Até mesmo com relacionamento familiar, não faça isso. Vou fazer assim. Não faz, porque não faz. Tomara que não dê certo. É vingança. É vingança, você está desejando mal. Você está, tomara que bate o carro para aprender. Sabe o que é isso? A gente está querendo ser o Deus da vida da pessoa. A gente está querendo ser o Deus, dominar, controlar. Tomara que aconteça isso. Desejo de vingança, parece simples, não parece? Uma coisa simples, cotidiana, corriqueira, mas não é, gente, é maldade. É desejo de vingança. Sabe, quando... Isso é coisa de mulher, né? Eu não sei se eu já pensei isso, mas eu já vi outras mulheres comentando quando chega assim, deixa eu colocar um ambiente de trabalho aqui, que é um ambiente mais assim. Aí chega a outra lá toda no salto, né? Toda exibida. Aí tomara que tropece e caia. Tomara que se esborrache no chão. Gente... É maldade do nosso coração. Não é brincadeira, não. Falei por falar. Não, a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou desejando mal, se eu estou desejando vingança, por mais simples que seja, meu coração está cheio disso. Então, vamos jogar fora essa vingança, vamos jogar fora essas pequenas maldades e vamos começar a declarar: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão. Outro dia, eu estava saindo lá em casa para deixar o lixo, e eu encontrei um moço, assim, não parecia mendigo, até bem vestidinho, e ele estava fuçando no lixo, falou assim: dona, me desculpe, eu não vou bagunçar, eu estou procurando umas latinhas aqui, porque a minha filha está doente, e eu vou juntar a latinha até amanhecer o dia, porque eu vou comprar um remédio para minha filha. E ele falou assim: é tanto o remédio da minha filha. E eu tinha essa quantia em casa. Eu falei: espera aí, moço. Aí eu corri lá em casa, dentro do quarto, peguei a quantia que ele falou e peguei alguns biscoitos lá no armário, o que eu tinha de pacote fechado. Falei: moço, o que eu tenho é isso aqui. E ele, sorridente, agradeceu e foi embora. Eu esqueci daquele moço, esqueci daquilo. Aí eu estou saindo de novo, ele me aparece, até me assustou, e eu estava sozinha em casa, e ele falou: nossa, dona, mas eu procurei tanto a sua casa, senhora. Eu procurei tanto a sua casa. Sabe o que é? É porque a minha filha está precisando de um leitinho e eu não tenho como comprar e tal. E aí já veio aquela maldadezinha no coração, né? Esse moço está querendo me enganar. Ele está querendo me enrolar. Mas aí vem o Espírito Santo: não. Eu falei: espera aí, moço, eu sempre tenho leite ninho fechado em casa, né? Porque eu faço bolo, então sempre tem. Peguei o ninho e aí pego o dinheiro. Mas era a última, gente, era o último que eu tinha, o último mesmo. Eu ainda não tinha chegado ao final do mês. Era o último que estava lá. Pega. Tá bom, senhor, tá bom. Peguei e entreguei. Ele agradeceu muito e saiu. Mas veio aqui, eu falei: senhor, não me deixa ficar refém desse moço.
Se ele realmente for necessitado e precisando, abre as portas para ele, abençoa a vida dele, dá um caminho para ele e para a família dele. Agora, se ele estiver tentando me enganar, tira ele do meu caminho. Pronto. Passou mais uns 15 ou 20 dias e foi anteontem, ele me aparece de novo. Eu estava saindo para comprar ovo, porque eu estou fazendo muito bolo, graças a Deus, então aquela correria, e o ovo acaba, a farinha tem que correr e comprar mais, e eu estava numa pressa e ele me aparece. Com 3 garrafas ornamentadas, de lindas garrafas, eu até vou fazer depois eu mostro para vocês. E aí, ele falou, senhora dona, eu vim aqui agradecer a senhora. Eu trouxe essas garrafas que eu faço para a senhora nunca se esquecer de mim. O pessoal da minha igreja, eu não sabia, é a primeira vez que ele menciona, o pessoal da minha igreja fez uma campanha e eu e minha família estamos voltando para o Ceará, porque aqui está muito difícil para nós. Eu não quero dinheiro hoje, tá, senhora? Eu não quero, eu só vim trazer as garrafas para a senhora. Mas, se a senhora tiver uns biscoitinhos, a viagem é longa, né? Os filhos... Falei, peraí, e graças a Deus, gente, tinha tanto biscoito no meu armário, tanto biscoito, que eu não sou de ter tanto biscoito, apesar dos netos, mas eu sou de fazer, não de comprar biscoito. Mas eu tinha tanto biscoito comprado, enchi uma sacola, entreguei para ele, e ele despediu, falou, dona, eu não vou perturbar mais a senhora, porque eu estou indo embora e tal, o ônibus sai agora, todo arrumadinho, de tênis, blusinha, todo limpinho, sorridente, um sorriso. O primeiro momento que eu tive com ele, eu já devia ter percebido aquele sorriso, que não era um engano, era uma pessoa, um servo de Deus que estava passando por um momento de luta. Mas, se bondade e misericórdia não me acompanhassem, eu teria perdido uma rica oportunidade de abençoar um servo de Deus que estava passando por necessidade, sabe? E aquele dinheiro que você deu, que era o último, faltou? Não faltou, porque Deus nos supre, porque Deus nos dá na hora certa, no momento certo para nós. Vamos declarar, não se esqueça disso. Não se esqueça de declarar que bondade e misericórdia vai te seguir. Personifica. Eu personifiquei. Para mim, são 2 pessoas que estão junto de mim. Bondade e misericórdia. Onde eu vou? Se for uma heresia, depois o pastor Daniel, o pastor Léo, pode me corrigir, mas... Anjo bondade, anjo misericórdia, estão me seguindo por onde eu for, sabe? É isso, são essas riquezas eternas que nós precisamos absorver, assimilar e carregar conosco para que as aflições do mundo lá fora não nos persigam. Uma outra riqueza, liberdade em Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nos 3 anos de ministério de Jesus, Jesus pregou sobre uma liberdade que não é a liberdade física. Jesus nasceu em tempos de escravidão. Israel era escravo de Roma. Então, Jesus nasceu escravo. Fisicamente falando, como homem, ele nasceu escravo. Ele era escravo de Roma. Mas foi o homem mais livre que pisou nessa terra, que conhecia uma liberdade que Ele nos prometeu e quis nos dar. Às vezes, nós, como seres humanos, nos aborrecemos tanto com a escravidão, e realmente é coisa terrível a escravidão, mas por que Jesus não ministrou sobre a escravidão física? Foi um dos motivos que levou Judas a traí-lo, porque Judas ele esperava um libertador físico, que libertasse Israel de Roma física. Mas Jesus veio trazer uma outra liberdade. A liberdade da alma, a liberdade do espírito. Uma liberdade que mesmo sendo escravos, tendo um senhor físico, nós somos livres. Até o apóstolo Paulo também, ele não mexeu com essa escravidão física. O que é que ele aconselhou aos servos? Ele aconselhou que os servos obedecessem ao seu senhor. E aos senhores, ele aconselhou que os senhores fossem bons senhores e cuidassem dos seus servos. Não é isso? Então, essa liberdade que Jesus diz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Serei livres de quê? Eu serei livre do egoísmo. Eu serei livre da mentira. Eu serei livre da maldade. Eu serei livre do pensamento de vingança. Eu serei livre dessas coisas que atormentam a minha alma. Eu serei livre. E nós sabemos que o inimigo,
ele trabalha na nossa mente. Ele quer cativar a nossa mente. Porque se a minha mente estiver presa, não vai cair no meu coração. E ele dominando a minha mente, pronto, está dominado. Ele nem quer saber se um dia eu vou ser salvo ou não, mas ele quer perturbar a minha mente. O foco do inimigo é nos distrair e cativar a nossa mente. As distrações. Então, por que ansiamos tanto por conforto e riqueza material? Quando as riquezas eternas são a que realmente precisamos. Porque quanto mais precisamos, nos esquecemos o que está ao nosso dispor. Por que esquecemos disso? Por que esquecemos dessas riquezas? Por que não vamos e corremos e buscamos essa riqueza na palavra de Deus? A resposta é muito simples. Distrações. Distrações. O que eu vou falar, não estou falando que é pecado, não, gente. Sou eu. Eu comecei a assistir uma série que eu vi que não era... Não, você precisa se distrair, você precisa descansar um pouco. Assiste uma série de vez em quando. Você trabalha muito, sua cabeça fica muito cheia. Tá bom, nas férias, né? Assistir uma série que não seja essas pesadas, tudo bem. Teve um dia que eu fui deitar 3 horas da manhã. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu vou deitar 3 horas da manhã e eu ainda não orei. E amanhã eu tenho que trabalhar. Não, eu estava de férias, minto, eu estava de férias. E eu falei, Senhor, e agora? Aí a hora que eu deitei, veio no meu coração, distrações. O inimigo estava me distraindo com aquela série. E eu estava ficando distraída. Porque eu sentei, eu reconheço, eu confesso. Eu deitei lá na cama, 6 horas da tarde. E eu fiquei até 3 horas da manhã. Gente, é pecado? Não estou falando que é pecado. É algo eu e Deus, tá? Sirvo para mim, não sei se vai servir para alguém aqui. Mas aquela distração iria me consumir. E eu vivo numa batalha no Espírito, eu vivo numa batalha pela minha família, eu vivo numa batalha que Deus tem me dado discernimento de inimigos, de situações, de coisas que vão acontecer, que estão acontecendo, e o Senhor me põe em oração para batalhar, e eu tenho batalhado, e eu tenho visto Deus agindo. E se eu deixo o inimigo me distrair, o que vai acontecer? Eu vou sair do foco, eu vou sair da postura de batalha, eu vou sair da muralha, eu vou sair da retaguarda, eu vou sair da proteção. Eu vou deixar de fazer aquilo que Deus me convocou a fazer, que é me colocar na brecha e orar. Essa é uma experiência minha, tá? Não estou aqui lançando algo como se fosse pecado, não, gente. É a minha experiência com Deus. E essas distrações. E depois eu comecei a observar como o inimigo tem tentado distrair o povo de Deus. Como o inimigo tem tentado aprisionar o povo de Deus na mente, cativar a sua mente e os seus pensamentos para as coisas deste mundo. Vocês já perceberam? Quando você começa, né? O bom de eu ter assistido essa série e ter começado a assistir uma e outra, e depois que eu parei, nesse dia eu parei, graças a Deus, é que eu vi quanta coisa errada estão ali embutidas e a nossa mente cativa ali. Porque se eu tenho a vida na presença de Deus, se eu oro, se a minha mente está cativa em Cristo, eu posso até assistir. Aquilo ali não vai me dominar. Agora, se eu já estou distraída com afazeres da casa, com o trabalho, com o cuidado da família, com um monte de coisa neste mundo que a gente precisa fazer, eu já estou distraída com tudo. E aí eu chego em casa, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, eu vou me distrair mais um pouquinho. Aí é a hora que o inimigo é a brecha. É a hora que ele pega a minha mente e cativa a minha mente e eu esqueço da liberdade que eu tenho em Cristo. E a minha mente fica cativa àquilo. E eu começo a concordar com coisas que antes eu não concordava. Eu começo a achar normal coisas que antes eu não achava. E que a palavra de Deus me diz que não é normal. O que o Senhor nos convoca a fazer? Romanos 12, se eu não estiver enganada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o quê? O vosso culto racional. O que é racional, gente? Racional aqui, ó, na mente, meu raciocínio.
Então, eu preciso de um culto racional. Eu preciso trabalhar a minha mente em Cristo. E eu preciso ser livre dessas coisas. Ainda que eu assista, isso não me prenda. Esse é o problema. Se isso está me aprisionando, eu vou abrir mão. Se não está, tudo bem. Mas, no meu caso, estava começando a me aprisionar. Então, eu abri mão. Tudo aquilo que me aprisiona, eu vou abrir mão. Porque eu quero a liberdade em Cristo Jesus. E essas distrações, já estou terminando, gente. Às vezes, nos distraímos tanto, que nos afastamos da fonte e nos cansamos. E pessoas cansadas negociam valores. Esse é o foco do inimigo. Te deixar cansado, distraído, para que você negocie os seus valores. Eu vou pegar aqui o exemplo de Esaú, que chegou cansado da caçada, faminto. Jacó estava descansado, de boa, né? Fez um guisado de lentilha. Devia estar muito cheiroso, não sei, os temperos da época. Mas para quem está com fome, né, o bom tempero é a fome. Quem está faminto, imagina um homem que caçou dias e não comeu. Um homem forte, né? Esaú era forte, caçador. Estava faminto. E ele não deu valor a algo mais valioso do momento, que era a sua primogenitura. Ele negociou um valor inegociável e perdeu feio, porque negociou. E por que ele negociou? Porque ele estava cansado. Ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ele negociou valores. E quando o inimigo nos atormenta e nos cansa, estamos cansados da vida, estamos cansados da rotina, estamos cansados do nosso dia a dia, estamos cansados daquele trabalho, cansados. E se nós estamos cansados, vamos para onde? Em vez de irmos para a presença de Deus, descansar no Senhor, buscar na palavra de Deus, buscar na presença de Deus, vamos descansar na Netflix. Eu estou cansada, vou descansar um pouco. E aí, ficamos mais cansados ainda. Mais cansados. E começamos a negociar valores. Vamos tomar cuidado com o que o inimigo está querendo fazer com a nossa mente. Vamos tomar cuidado. Aí nos distraímos. E os nossos filhos, onde estão? O que estão fazendo? Eu estou distraída? O que meu filho está fazendo agora? Onde que ele está? Qual joguinho que ele está jogando? O que ele está assistindo? Eu estou distraída. E nós vamos negociando os nossos valores. E os nossos valores são eternos. Os nossos valores são celestiais. Os nossos valores precisam estar guardados no nosso coração. E eles não podem ser negociados. A palavra de Deus não pode ser negociada. Ela precisa ser guardada no coração. O que o salmista diz? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra deve estar guardada aqui, aqui, para que eu não peque contra o meu Senhor. Aleluias. E nós temos um outro exemplo de Amaleque. Quando Amaleque guerreou contra Israel, Amaleque, ele era um inimigo astuto, um inimigo que ficava na espreita. E quando Deus disse, e haverá guerra de Amaleque contra Israel, de geração em geração. Nós sabemos que os amalequitas representam o nosso inimigo espiritual. Sabe como que Amaleque atacava o povo de Deus? O povo estava caminhando pelo deserto, o povo estava cansado. Caminhar pelo deserto não é fácil. Tiveram sede, tiveram fome, né? O Senhor alimentou, mas cansa, gente. O sol é quente, é escaldante, cansa. E tinha aqueles que iam ficando para trás, cansados que estavam. O povo estava seguindo. E tinha uns que iam ficando. O povo estava seguindo, ia ficando. Não, estou cansado, eu vou depois. Não, eu estou cansado, eu vou daqui a pouco. Vamos na celebração? Não, outro dia eu vou. Vamos então? Não. Vamos orar? Não, outro dia. Vamos ler a palavra? Não, outro dia. Outro dia. Aí eu vou afastando. O povo está indo, eu estou afastando. Aí o que Amaleque fazia? Ficava na espreita, atrás das rochas, atrás ali, esperando os cansados. E ele atacava os que ficavam na retaguarda, os cansadinhos, os que ficavam afastados. E é assim que Amaleque faz conosco hoje. Ele ataca-nos quando estamos
cansado. Como o povo está seguindo, o povo de Deus está indo, o povo está crescendo, o povo está orando, está buscando a palavra, está buscando a presença de Deus, mas eu estou cansada, eu estou tão cansada, hoje eu não dou conta não. Eu estou cansada. É onde Amaleque me ataca. É no nosso cansaço. Ele vem e nos ataca. E ele vem e nos aprisiona. E aprisiona a nossa mente. E nós precisamos lidar com isso. Tomar cuidado com essas distrações. O que é, onde é que Amaleque está tentando te dominar? Qual é a área da sua vida que Amaleque está roubando as riquezas eternas? Tem uma área da nossa vida que ele nos ataca, que ele tenta nos roubar. E é essa área que o Senhor quer te mostrar. É esse espírito de sabedoria e de revelação, esse discernimento, esse bom siso que o Senhor quer te dar, para que você entenda, aqui não, Amaleque, eu não vou ficar para trás. Aqui não, eu estou cansado, eu vou descansar na presença do meu Senhor. Eu vou me revigorar na presença do meu Senhor. Eu não sei qual salmo, mas tem um verso que Davi disse o seguinte: cinge-me de força e aperfeiçoa o meu caminho, adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços verguem o arco de bronze e os meus dedos para a peleja. É isso. Então o salmista, como guerreiro, Davi era um guerreiro, e ele como guerreiro, ele entendia muito bem de estratégia de guerra, ele entendia muito bem como combater o inimigo, e quando ele orava assim, eu trago isso para o mundo espiritual, eu trago isso para mim. Todas as manhãs eu oro, eu falo, Senhor, eu tenho decorado, porque todas as manhãs eu falo, Senhor, cinge-me de força para a peleja desse dia, adestra as minhas mãos para o combate desse dia. Senhor, de sorte que os meus braços verguem o arco de bronze, em nome de Jesus. E não tem arco de bronze que venha sobre a minha vida, porque o Senhor já me cingiu de força para a peleja. O Senhor já me cingiu, o Senhor já nos cingiu, mas o Senhor quer cingir cada um de nós de força para a peleja do dia a dia, para que Amaleque não nos pegue desprevenidos, para que Amaleque não nos pegue distraídos, cansados e abatidos. Não, vinde a mim, todos que vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o que é que o Senhor Jesus fará? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Gente, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu já tentei isso tanto, mas nunca coloquei em prática, nunca foi uma verdade na minha vida, porque você não falou com convicção, porque você não entrou na riqueza celestial e não falou com convicção. Não é uma repetição, é uma oração, é uma palavra de convicção, é uma palavra vinda do céu, saída da boca do Senhor Jesus para nós. Se o fardo dele é leve, se o fardo dele é suave e ele pede para você trocar, é porque ele está pronto a trocar com você. Não carregue o seu fardo pesado. Não carregue esse fardo sozinho. Não carregue. Vem, descansa no Senhor. Descansa na presença dEle. E deixe que Ele, essa riqueza inacessível, essa riqueza insondável, penetre no seu coração. E você viva nesse mundo como se você estivesse pisando nas nuvens. Você viva nesse mundo como se você estivesse saltando sobre os montes. O Senhor renove as suas forças como a da águia. Sabe, tem uma canção, não sei se eu nem sei quem canta, que ele fala que vai saltando sobre os montes com o Senhor. Às vezes eu me imagino assim. Um dia eu falei isso para a Nayara, ela falou assim, mãe, você já contou isso para os outros? Você está doido? Já contei sim, vou contar agora. Às vezes eu me vejo saltando sobre os montes, sabe, segurando na mão do meu Senhor. Me vejo sim, saltitando sobre os montes, porque é isso que o Senhor nos convida a fazer. Em detrimento das necessidades, das dificuldades, do que está à minha volta, sabe? O Senhor nos convida a ter essa riqueza em nós, porque o reino de Deus habita em nós, porque o Espírito Santo Consolador nos foi enviado, porque o Espírito de sabedoria e de discernimento nos é dado, nos é oferecido. Basta que nós o pegamos, que nós creiamos e que nós façamos, colocamos isso em prática. E basta que nós não fiquemos para trás e não deixemos Amaleque nos atacar.
porque ele é astucioso. E o apóstolo Paulo, quando nos convida a orar, ele nos diz: e não ignoramos os seus ardis. Nós não ignoramos os ardis do inimigo, nós sabemos e às vezes caímos, porque não estamos dispondo, não estamos buscando essas riquezas eternas. E eu vou finalizar com, eu queria que todos abrissem Colossenses 2, o verso 2 e 3. A fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Onde? Nele. Em quem? Cristo. Estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aqui, o apóstolo Paulo se esforça para que os colossenses e demais leitores e cristãos tenham acesso a toda essa riqueza. Aí essa palavra que fecha, porque unidos em amor, se estamos unidos em amor, não vamos nos cansar, não vamos negociar valores, o inimigo não vai nos atacar, porque estamos unidos em amor, porque bondade e misericórdia estão nos seguindo. Juntos, como corpo, não sozinho, não o dedo sozinho. O que é que o meu dedo sozinho vai fazer sem a mão, sem o braço, sem meu cérebro para comandar? Nada. Corta o dedo aqui, joga ali, vê o que ele vai fazer. Nada. Né? Corta o meu pé e joga ali, ele vai andar? Não. Ele vai morrer, ele vai secar, ele vai feder, né? Também. Não, corpo, unidos, corpo, juntos, gente. Sozinho ninguém faz nada. Juntos, corpo, unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Esse mistério, Jesus, é um mistério insondável. Existem mistérios no amor, na alegria, na bondade, no sacrifício de Jesus, que nós ainda não conhecemos, porque nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém?